Olá, amigos. Estamos iniciando hoje o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E hoje ficaremos com o item número 1 para nós estudarmos. Vamos acompanhar? Trabalhadores da última hora. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia de calor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conversavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém os assalariou. E ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, 1-16. E aí a gente começa o nosso entendimento dessa parábola, desse estudo. O reino dos céus significa o estado de plenitude espiritual que será alcançado através do trabalho, do amor e da perseverança. Ninguém disse para nós que ia ser fácil, né? A gente sabe que é coisa bem trabalhosa. O pai de família, Deus, que sempre nos convida ao trabalho em diferentes categorias ao longo do tempo. Vinha é o campo de aprendizado em nossas múltiplas existências, toda a criação divina. Então, esse campo de aprendizado que nós encontramos aqui na Terra: casa, trabalho, escola, família, na casa espírita, nas igrejas, seja lá onde for, nós temos campo de trabalho. Nós estaremos lidando com tarefas e lidando com pessoas. Trabalho, aquisição de virtudes. Turnos, cada trabalho, cada profissão tem seu valor e momento de atuação na confecção de um resultado. Salário, é o desfrutar da elevação que vem sendo alcançada. Se a gente persegue o caminho do bem, se a gente persegue os ensinamentos de Jesus, o que virá daí dessa caminhada, que não é fácil, é trabalhosa, é o salário que receberemos. Lembrando que ao tempo de Jesus, os grandes agricultores, já lá desde aquele tempo, contratavam cultivadores por turnos. A primeira hora, lá para os judeus, começava às 6 horas da manhã o trabalho. E a 1/10 hora corresponde às nossas 17 horas aqui,
onde a maioria das empresas, né, termina o seu expediente. Há empresas que vão até as 18, outras até as 18h30, 19, dependendo da empresa, dependendo do tipo de trabalho. Mas, usualmente, essa 1/10 hora corresponde às nossas 17 horas para que a gente possa ter entendimento da lição que está sendo passada. Ao cair da tarde, o dono da vinha chamou os trabalhadores para acertar o pagamento de salário. Está lá no Evangelho. Essa chegada ao fim do expediente significa o fechamento de uma encarnação. É o entendimento que a gente encontra aí no estudo de hoje. O fim da existência física, onde verificaremos o que de fato fizemos. É a hora dos ajustes. A hora que muita gente teme, né? Mas se a gente vai pautando a nossa vida, mesmo nos nossos altos e baixos, a gente vai chegando lá, perseguindo os ensinamentos de Jesus, naquele cai, levanta, que é o nosso aprendizado diário, porque uma encarnação é muito pouca para que a gente possa realmente se melhorar como um todo, mas não é por isso que a gente vai ficar de braços cruzados. A gente tem que ir perseguindo essa nossa melhora espiritual. Então existe esse momento em que a gente será o momento de chegar no que a gente fez na nossa encarnação. Não é? O que a gente fez? E é o momento, seria aí o momento da erraticidade, né? Quando chega o nosso desencarne e nós ficamos diante de nós mesmos para tentar entender, né? Será que eu aproveitei bem? E muita gente chega e diz assim, mas como é que eu vou saber se eu aproveitei bem? Bom, se a gente está estudando o Evangelho, se a gente está associado a uma casa espírita, ou quem é de uma outra religião, está ali seguindo os ensinamentos de acordo, procurando a reforma íntima, procurando uma melhora da sua moral, então, nisso a gente vai pedindo auxílio também ao alto, à espiritualidade, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, para que a gente vá se conduzindo a um caminho bom e a gente vai melhorando o reconhecimento de nós mesmos. A gente vai passando paulatinamente a entender se a gente está realmente perseguindo um caminho melhor ou se a gente está estacionado. Porque retroagir, graças a Deus, a gente não retroage. Mas a gente precisa ficar muito atento. É o vigiar e orar o tempo todo. Aí o senhor lá, o dono da vinha, ele começou fazendo o pagamento dos últimos que chegaram. Se todos de cada turno têm a sua função na confecção de um resultado, o que importa se receberiam primeiro ou depois? Lembra, quando a gente vai para as empresas, tem o pessoal do RH, tem o pessoal da contabilidade, tem o pessoal da faxina, dependendo do que no que a empresa trabalha, tem o pessoal da produção, seja lá de que tipo for, e a gente vai se importar quem recebeu o pagamento primeiro ou não. Para quem recebe pelo banco? A tesouraria recebe a folha de pagamento do RH e vai fazendo, né, os créditos em cada conta. Dali pouco importa quem foi o primeiro funcionário a receber. Foi por ordem alfabética. Tudo bem, que tenha sido. Mas não é daí que a gente não precisa se ligar. O senhor dono da vinha contratou a todos de acordo com as suas especialidades e tempo para as etapas de produção. Nessa parábola, a gente precisa entender que esses últimos trabalhadores, os que chegaram, estavam aguardando um processo de produção. Ele, como senhor, como dono da vinha, ele entendia quando ele precisava de um funcionário, quando ele precisava de um outro funcionário, quando ele precisava de uma especialidade, quando precisava de uma outra. Então, cada um a seu tempo e a seu turno. Aqui essa observação. Os primeiros chamados receberam por último. Reclamaram porque receberam um denário, como os últimos chamados e reclamaram. Mas como é que aquele que só trabalhou 1 hora ou 2 horas vai receber um denário como eu recebi, trabalhando desde cedo? Houve injustiça nessa história? Claro que não. Aceitaram o serviço com as condições propostas pelo senhor. O contrato não foi rompido. O senhor, quando os contratou de manhã cedo, prometeu o quê? Pagar um denário, né? Então, ele não fugiu. No caso, se a gente levar para os dias de hoje,
Não se fugiu à cláusula contratual. Então não houve injustiça. Eu aceitei, não é? Quando vem um anúncio de emprego, ainda mais em tempos difíceis como os nossos hoje em dia. Chega um anúncio de emprego. Lá requisitam o que eles querem de você. Você chega lá para entrevista, depois você vai chegando lá, o pessoal dos recursos humanos vai dizendo para você qual a função que você vai fazer, executar lá na empresa. Se aprovado, vai te dizer os salários, se tiver benefícios, vai ser mostrado para você os benefícios, mas você vai aceitar porque quis, não é verdade? Ah, mas estou recebendo muito pouco, é injusto, mas eu não aceitei. Da mesma forma também, quando alguém faz concurso, ah, eu sou concursado, mas eu recebo muito pouco do governo. Mas quando você fez o concurso, você já não sabia a base salarial qual era? Então por que agora vai se reclamar? Ah, mas o colega ali do lado, o problema é esse, a gente ficar o tempo todo preocupado com o colega do lado. Fica preocupado com a vida alheia. Porque a gente não se concentra mais na nossa. Isso aí não é ser egoísta, mas também é o exercício do desapego. O desapego é de coisas, de pessoas, desapego de situações. Não há injustiça. Tudo que a gente vem a passar é nossa necessidade. A gente precisa fixar esse tipo de ideia. Não quer dizer que quem começou a trabalhar na primeira hora, aqueles fizeram mais do que os outros. Reclamaram porque trabalharam com interesse, sem dedicação ou boa vontade. É claro que a gente não vai generalizar. Lembra aqueles colegas de trabalho que invejam a posição do outro ou que tenham ambição inconsequente. É aquilo que eu já havia falado anteriormente. É você estar no lugar se preocupando com o que o outro faz ou o que o outro não faz. Aquilo é dele. Se ele não estiver cumprindo as obrigações dele, ele tem alguém superior a ele que vai verificar no certo. Ah, mas passa o tempo e nada acontece. Não é isso que a gente às vezes fala, o que a gente pensa, o que a gente escuta nos ambientes, em família, na casa espírita, no trabalho profissional. É aí que a gente precisa se ligar. Então, quem está trabalhando desde o início com afinco, com amor, com carinho, com dedicação, não tem tempo. Não tem tempo para observar essas coisas e fazer certas reclamações que muitas das vezes vêm a ser infundadas. Então não há esse tempo. Não há essa oportunidade de se cair nesse lugar comum aí. E isso é para a gente prestar bastante atenção. Mas quem são esses da última hora, né? Quem são eles? Os da última hora são os indivíduos que realizaram suas tarefas com amor, dedicação e resignação diante das dificuldades. São trabalhadores como quaisquer outros, apenas aguardando o chamado para o início das tarefas com boa vontade. O Senhor os remunera igualmente, pois mostra sua infinita bondade. Lembra que quando os que começaram a trabalhar primeiro foram reclamar com o Senhor, que eles receberam também um denário assim como eles? Mas o que o Senhor alegou? Que ele quis fazer aquele benefício. Mas aqueles trabalhadores da última hora, eles eram trabalhadores como os primeiros, só que não foram chamados no primeiro momento. Então, a gente precisa se ligar nisso. Os trabalhadores da última hora, aí a gente lembra que o trabalho deve ser valorizado pela quantidade, não deve ser valorizado pela quantidade, mas sim pela qualidade. Né? A gente tem que prezar sempre a qualidade. Eu fui contratado, que tipo de trabalho que eu venho executando? Eu estou na casa espírita, eu estou no templo religioso. Que tipo de trabalho eu tenho oferecido a esta casa? E esse trabalho que eu ofereço a esta casa, na verdade, estou oferecendo a mim, pois é minha necessidade estar ali, vivenciando experiências, aprendendo humildade, aprendendo a ser fraterno, né? Porque todo trabalho é edificante. Muitos dos que começaram cedo desprezaram a oportunidade de elevação. Ora, o Senhor sempre nos convida para o trabalho. E será que nós aproveitamos bem essas oportunidades que Ele nos dá? Ele nos convidou, né? Nos viu
sabe de nossas necessidades e nos convida, nos chama. E aí, o que temos feito dessas oportunidades? Fica para a nossa reflexão. Os primeiros trabalhadores, há séculos, pavimentaram a estrada para que nós, os da última hora, continuemos o serviço de melhora da terra e recebamos salários assim como eles receberam. Deu para a gente entender bem? Já teve gente que veio na frente. Tudo isso que a gente encontra hoje em dia agora foi feito por alguém. Alguém também se sacrificou. Alguém também recebeu seu salário. Alguém estava nessa estrada muito antes de nós. E essa estrada antes era selvagem, era tortuosa, até que o asfalto chegasse e deixasse esse caminho plano para que a gente viesse a trafegar, muitos passaram antes de nós. Vamos fazer essa analogia aí. Quando a comida chega às nossas mesas, nós lembramos do agricultor. A gente está com fome, a gente pensa em ir no supermercado, a gente compra, né, os hortifruti granjeiros, né, a gente compra os cereais, a gente compra carne animal, mas a gente não se preocupa, não lembra de quem os produziu. Então, o último torna-se o primeiro. Quem é o último? Quem é o último a receber nessa escala aí? Supermercado. Não vamos pensar em nós, não. Supermercado que é o lugar onde a gente vai lá, ou a quitanda, ou o hortifruti, em que a gente vai lá adquirir os alimentos que a gente necessita. Então, o último torna-se o primeiro quando pensamos em nossas necessidades. Esquecemos naturalmente de quem intermediou a chegada dos produtos que queremos consumir. A gente nem lembra aqui no meio, para que o produto chegue até a quitanda, chegue até o hortifruti, chegue até o supermercado, precisou de um caminhoneiro. Né? Normalmente, no nosso cotidiano, em que a gente vai fazendo as coisas automaticamente, a gente acaba nem lembrando, né, que tem intermediários. Né? Esses intermediários que, por diversos fatores aí de insumos e gastos, faz com que aquilo que a gente adquire venha a ter um valor um pouco maior do que quando saiu lá da fonte, não é verdade? Mas a gente esquece. Mas aí nós não lembramos do agricultor, o primeiro trabalhador. Foi o da primeira hora, foi ele que foi lá cultivar, cultivou as sementes. Mas houve injustiça nisso? Quando eu fui no supermercado adquirir uma mercadoria e não lembrei do agricultor, não lembrei do atravessador, né? No caso, quem fez o transporte, aqueles desembaraços todos para chegar até nós. Houve injustiça aí? Não. Cada um deles recebeu o salário por sua tarefa e em tempos distintos. E fazendo uma analogia espiritual da coisa, o Senhor a tudo vê. Então, todo trabalho é glorificado. Todo trabalho tem uma certa valorização. Talvez não tenha aquela valorização material que a gente queira que tivesse, mas tem algum tipo de valor. Né? Aí já são outros fatores. A gente vai entrar para outros assuntos de âmbito social e que precisam ser melhorados, mas de acordo com a sociedade vai se esclarecendo, tudo vai melhorando, não é verdade? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos enxergar além do material. Assim entenderemos que a justiça de Deus se faz presente em todas as coisas, situações e para com todos. Não há o que se conceber em que Deus, nosso Pai, privilegia uns em detrimento de outros. Não. Todos têm seu valor, todos são valorizados. Essa parábola ela tem uma infinidade de ensinamentos, como Jesus sempre fez, né? Daí a gente tira realmente o trabalho com afinco, de que a gente não inveje, não almeje o que é dos outros, que a gente cuide mais do aspecto da nossa melhor interior, ao invés de apontar o dedo para o outro. Porque quantos chegam nas reuniões, né, públicas e depois voltam para casa, olha, escutei uma palestra tal, serve para você. Será que serve para aquela pessoa? Se fosse realmente para ela, ela estaria lá junto. Serviu foi para nós, né? Que fomos até lá e que cheguemos nos locais de ensinamentos, de estudo, de coração aberto, de mente aberta,
para receber e refletir. Nós temos uma doutrina muito linda que nos diz que isso é isso e não tem achismos. Faz com que a gente pare para pensar. Faz com que a gente concatene ideias. Né? Faz com que a gente faça reflexões sobre tudo aquilo que a gente está recebendo. Não é o ouvir dizer, alguém falou, não. É um trabalho para nós de aprimoramento interior. Né? Faz com que nós exercitemos o nosso senso crítico. Certo?